Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu vou gravar um vídeo falando de uma pessoa assim muito especial para mim, uma pessoinha assim que passou pela minha vida e que ensinou para mim o que é o verdadeiro amor. Vou estar falando sobre o meu filho, né? Sobre a morte dele. Como que foi tudo, o processo da morte do Pedrinho, como que foi. Tudo começou na madrugada do dia 3 de fevereiro de 2022. À noite, tava eu, na época era o meu esposo, foi um dia normal. Ele fazia fisioterapia, ele ficava com a minha irmã, a Vitória, que cuidava dele. Ela falou assim que o dia foi normal, ele comeu bem, eles saíram, foram pro centro, ele estava muito feliz. Depois à tarde, o meu ex-esposo levou ele na fisioterapia. Nossa, ele estava uma belezinha, estava aprendendo a engatinhar. E lembrando, meus amores, que o Pedro Gaspar, ele foi um bebê prematuro, ele nasceu de 32 semanas e 5 dias. Tá, daí eles passaram lá no meu local de trabalho, foram me buscar lá no meu serviço, viemos embora. Chegamos aqui em casa, o Pedrinho aqui na sala, brincando, subiu aqui no sofá, em cima de mim, em cima do pai dele, tudo normal. Dei um mamazinho dele, fomos dormir normalmente, como de costume. De madrugada, por volta de umas 3 horas da manhã, que era o horário normal que ele acordava para mamar, ele começou a resmungar. Eu levantei, preparei o mamar para ele, fui pegar ele no colo. A hora que eu peguei ele no colo, senti que a barriguinha dele estava cheia de leite, fez barulho, fez assim barulho. Eu falei assim, nossa, que estranho. E daqui a pouco ele começou a vomitar assim de jato. Vomitar de jato, de jato. Eu falei assim, nossa, que é isso? E daí eu trouxe ele aqui pra sala, daí acordei, né, o meu ex-marido, falei assim, Daniel, o Pedro tá vomitando muito. Daí ele veio aqui, pegou o Pedro no colo, e esse Pedro vomitando, não parava de vomitar. Só que pra gente, até aí era normal, porque o Pedro, ele tinha refluxo. E às vezes dava essas crises nele de vômito. Até aí normal, tudo bem. Daí a gente deu uma medicação pra ele, pra cortar o vômito. Não parou. Daí esperei mais um pouco, daí limpamos tudo aqui, troquei ele. Daí eu peguei e dei uma outra medicação pra ele. Daí eu fiquei sentadinha com ele lá na cozinha, com ele assim no meu colo, pra ver se realmente ele tinha parado de vomitar. Eu fiquei, acho que praticamente 1 hora, porque eu tava com medo de deitar ele, né? Daí eu vi, não, realmente parou o vômito, então eu vou deitar ele. Daí pegamos, fomos deitar, deitei ele na cama assim comigo, do meu lado, né? E dormimos. Daí acordamos, daí eu acordei, daí eu fui na padaria comprar pão. E a hora que eu fui na padaria comprar pão, eu fiquei pensando, a hora que eu voltar, eu vou pegar o Pedro, vou acordar ele pra ver como que ele tá, né? Daí eu cheguei e coloquei o pão em cima da mesa, daí meu ex-marido tava aqui na sala, e eu peguei e fui lá mexer com ele. Daí eu vi que ele tava molinho, eu chacoalhei ele, Pedro, 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 peguei ele assim no colo, ergui ele, e ele mole. Daí eu trouxe ele aqui na sala, eu falei assim pro meu ex-marido, eu falei assim, Daniel, o Pedro tá diferente, ele tá estranho. Daí ele pegou o Pedro no colo e falou assim, eu vou ligar lá no consultório do doutor. Daí liguei lá pra secretária, contei o que tinha acontecido. Ela falou assim, o doutor agora de manhã ele tá no posto, mas se fosse urgência, leva ele no pronto-socorro. Daí eu já peguei, fiquei nervosa, já troquei de roupa correndo, troquei ele correndo. Entramos no carro e já saímos correndo. Daí perto da Santa Casa aqui da minha cidade, na esquina tinha inaugurado uma clínica pediatra, acho que fazia uns 4 meses. E uns 3 meses anterior, o meu ex-esposo tinha levado ele lá nessa clínica pediatra, também por causa de vômito, mas o vômito era bem pouquinho, e lá, o Pedro, a gente pagava um convênio para ele particular. E lá aceitava esse convênio
que a gente pagava para ele. Daí nós chegamos lá, daí não estavam mais aceitando o convênio. Daí a moça falou assim, mas quem tem esse convênio a gente faz desconto. Daí eu falei sim, ai, vai particular mesmo então. Daí a moça deitou ele lá pra ver os sinais dele. Daí a hora que ela deitou ele pra ver os sinaizinhos dele, ele começou assim a espumar o canto da boquinha dele. Daí a moça já pegou, juntou ele e já levou ele correndo pra dentro. Daí meu ex-esposo já agachou lá num cantinho, já se encolheu, começou a chorar. Eu fiquei muito nervosa, e quando eu tô muito assim nervosa, eu não consigo chorar. Eu só fiquei assim nervosa, meu Deus, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo? E foi aquela correria, e não vinha ninguém falar nada pra gente. Daí com muito custo veio a enfermeira chamar a gente, falando que a doutora queria conversar com a gente. Daí a gente entramos lá dentro da sala, daí a doutora perguntou, né, o histórico do Pedro. Eu falei, ele nasceu prematuro, que não sei o que, ele ficou na UTI 13 dias. Daí eu contei o histórico dele, né. Daí a doutora pegou, daí eu falei assim, ele nunca ficou doente. Daí a doutora falou assim, ele já teve alguma crise de convulsão? Eu peguei e falei assim, não, ele nunca teve convulsão, nunca ficou doente, nunca teve uma gripe, nunca teve nada. Daí a doutora falou que ele teve convulsão, teve uma crise de convulsão, e que ele ia precisar ser transferido para Santa Casa, que era numa outra esquina, ali pertinho mesmo, e que precisava de uma ambulância, né, uma UTI móvel, que não poderia transportar ele sem essa ambulância, e que o plano não cobria, né, porque lá estava sendo tudo particular. Daí eu peguei e falei que não, que poderia transportar ele, né, que a gente pagava tudo. Daí foi colhido exames de sangue dele e feito medicação. Daí eu e meu ex-esposo saímos pra fora. Daí a hora que a gente tava lá, né, aguardando, né, pra ele ser transferido, daí ele teve outra crise de convulsão. Daí fizeram medicação nele, tudo, daí foi aquela outra correria, e daí pegou, ele foi transferido, né, pra Santa Casa, tudo, daí chegou lá, foi aquela correria, medicação, em cima de medicação. Depois a doutora veio conversar comigo, gente, eu tava ali, ó, sem entender nada. Meu Deus, o que tá acontecendo com meu filho? Ele nunca ficou doente e agora de repente tá numa UTI infantil. Nossa, minha cabeça, a cabeça do meu ex-marido, nossa, revirou. Daí tá, a doutora falou assim, ele vai ter que ficar internado, a gente vai fazer uns exames. E o Pedro, ele tava com um pouquinho assim de atraso, ele fazia fisioterapia, eu tava passando ele na neuropediatra. É neuropediatra que fala? Acho que é neuropediatra. Lá em Lins, numa outra cidade, bem longe daqui da minha cidade, lá em Lins, e ele tinha um exame marcado para ele fazer, que era um eletro da cabeça. E já tava tudo marcadinho, tudo certinho. Nesse mês a gente já tinha feito o exame do coraçãozinho dele, porque para fazer esse exame tinha que ter esse exame do coração. Daí a gente levamos ele para fazer o exame do coração, tava tudo certo, o coraçãozinho dele. O doutor falou assim, não, tá liberado, ele pode fazer. E ele ia fazer no dia 23, ele ia fazer no dia 21 de fevereiro esse exame, só que ele ficou doente, deu a crise convulsiva dele no dia 3 de fevereiro. Daí tá. Daí a doutora falou assim, vamos fazer uma toma, e foi feito toma, feito raio-x, e foi feito isso, feito aquilo. E só sei que a gente ficou nessa labuta aí 15 dias. Daí com 15 dias o Pedro teve alta. O Pedro voltou pra casa, mas o Pedro já não era mais a mesma criança, gente, que amava assistir desenho, aquele nenezinho sorridente, que brincava. O Pedro já não estava mais daquele jeito. Ficou uma criança assim parada, uma criança apática, porque o Pedro estava dopado de medicações assim, fortíssima, que ele estava tomando. Gente, o meu mundo caiu, o meu mundo desabou. Eu olhava pro meu filho, aquilo, meu coração cortava. Eu não tinha ânimo para fazer nada aqui dentro de casa. Mal eu fazia uma comida, eu só ficava aqui com ele. Daí nesse período, lá o meu serviço me deram férias para mim. E depois eu sei que ele ficou uma semana aqui em casa.
Daí, para amanhecer do sábado para domingo, ele tinha trocado o dia com a noite, ele não dormia à noite, então eu ficava a noite inteira acordado com ele. Daí, para sábado, para sexta para sábado, daí a Ana, que ela é como minha mãe mesmo, a Vitória, minha irmã, que cuidava dele. Daí a Ana falou assim: Josi, vamos dormir lá em casa, porque daí a gente ajuda você a cuidar do Pedro, para você dormir um pouco. Porque era eu e meu marido revezando. Nossa, eu já tava acabada, gente. Daí o meu ex-marido ficou aqui, dormindo sozinho, porque no outro dia, no sábado, ele ia entrar para trabalhar às 6 horas da manhã. Então daí eu fui lá dormir na casa delas, para elas me ajudar a olhar o Pedro, para mim poder dormir um pouquinho, porque eu não tava mais aguentando ficar à noite sem dormir. Daí quando foi dando umas 5, quase 6 horas da manhã, daí a Ana pegou, me acordou, falou assim: Josi, levanta que você vai ter que levar o Pedro de novo na Santa Casa, porque ele tava assim, repuxando o ombrinho, assim, repuxando o ombrinho, tava dando a crise, convulsão nele. Daí eu peguei, já troquei de roupa correndo, eu e a Vitória já colocamos o Pedro dentro do carro, levamos ele pra Santa Casa de novo. Daí chegou lá, a mulher não queria deixar eu entrar. Eu falei assim: gente, como que você não vai deixar eu entrar? O menino tá tendo crise de convulsão. Só que como ele tava assim, repuxando só o bracinho, a mulher não queria deixar. Eu falei assim: o que você quer? O que acontece com o menino? Que ele tem um ataque aqui pra poder deixar eu entrar? Daí com muito custo a mulher pegou, deixou eu entrar. Daí nós entramos lá. Olha, assim, não sei se demorou muito para fazer a medicação, não conseguia pegar a veinha dele, e só sei que as horas foi passando. Depois a perninha dele também começou a repuxar, daí no rostinho dele foi aquela, ai meu Deus, aquela tristeza. E eu ali só no meu cantinho orando, clamando a Deus, e orando, e eles tentando pegar a veinha dele com muito custo. Pegou a veinha dele, medicaram ele. 10 horas da manhã, ele desceu para UTI. E esse menino com crise convulsiva, com convulsão, e nenhuma medicação melhorava. Daí eu não podia ficar lá, né? Daí eu tive que vir embora. Daí a doutora falou assim: a gente vai ter que entubar o Pedro. Gente, aquilo pra mim tudo novo. Entubar meu filho? Porque a gente tá fazendo todas as medicações e a convulsão dele não passa. E foi, gente, foi o dia inteirinho o Pedro tendo convulsão. À noite, 11h30 da noite, foi feito Propofol no Pedro, que foi aonde que amenizou um pouquinho. Ainda a doutora falou assim que não cortou ainda totalmente a convulsão dele, ele já estava entubado. A doutora falou assim: eu nunca vi isso daqui, faz 32 anos que eu trabalho aqui na UTI infantil, nunca foi feito Propofol em nenhum dos bebezinhos aqui, e no Pedro foi feito, e mesmo assim ele ainda estava tendo alguns reflexos. Daí ele ficou lá. Nossa, a minha cabeça, gente do céu, a cabeça do meu ex-esposo, olha, eu não sei nem explicar pra vocês. Eu não sei explicar pra vocês como que tava. Depois, no outro dia, no domingo, isso foi no sábado. Daí no domingo a gente foi na visita, a gente foi arrasado. Chegamos lá, ficamos arrasados de ver aquele nenenzinho lindo, entubado. Meu Deus do céu. A doutora falou: o caso do Pedro é grave, e a gente não sabia o que falar. Eu me apeguei em Deus. Gente, eu me apeguei em Deus mesmo ali naquele momento. Para mim não importava o que a doutora falava. A doutora falava, entrava por aqui e saía por aqui. Eu só prestava atenção, respondia com educação, porque ela é a doutora, ela estudou, Deus também deixou os médicos, mas a minha fé, a minha confiança estava ali em Deus. Eu só pensava em Deus. A gente chegava, ungia ele e orava ali nele, e eu ficava, só sei que ele ficou 7 dias entubado, e eu morrendo de medo deles fazer traqueostomia no Pedro, mas graças a Deus não precisou fazer tráqueo. Daí depois de 7 dias, o Pedro, ele acordou do coma. Daí a doutora falou assim: olha, não sabemos como que ele vai acordar desse coma, se vai ficar com alguma sequela. E a gente só orando. Daí no dia que ele foi destubado, eu fui na visita à tarde.
Meu Deus do céu, de ver aquele nenezinho ali entubado, cortou meu coração. Eu não chorava, gente, eu me segurava ali, eu queria passar força para ele. Mas quando eu chegava em casa, quando eu ia no monte, quando eu ia na igreja, gente do céu, eu me derramava em lágrimas, pés do Senhor. Eu chorava mesmo, eu chorava de gritar mesmo, nos pés do Senhor. Mas ali na Santa Casa, eu dava uma de forte, eu não queria chorar perto do meu nenê, eu queria passar força para ele. Daí nesse dia, eu lembro que o doutor passou, falou assim, daí o doutor falou assim, nossa, ele tá bem, ele vai ser destubado, até amanhã ele vai ser destubado. Daí eu só sei que à noite eu fui na oração, foi na segunda-feira, isso foi numa segunda-feira, isso já depois de 7 dias. Eu fui na oração, daí Deus usou uma irmã para falar comigo, que era para mim alegrar o meu coração. Porque, gente, aquilo tava me doendo muito, muito mesmo de ver o meu filho entubado. Daí, né, no outro dia, a hora que eu cheguei na visita, ele já tava destubado, gente. Fiquei muito feliz. Daí a doutora falou, ele foi destubado ontem, agora a gente só está esperando ele acordar. Daí tá, passou ali a visita, tudo. Daí eu vim embora. Depois, acho que passou 1 hora e pouco, a Santa Casa me ligou para mim voltar lá, que ele tinha acordado e que era para mim ficar com ele, né? Porque daí ele já não tava mais entubado, daí eu podia ficar com ele. Nossa, na mesma hora, já juntei minhas coisas aqui e já subi lá para ficar com ele. Daí eu cheguei lá, daí a técnica foi lá para dar banho nele, trocar lá a caminha dele. Daí eu ajudei ela, daí ela pegou e falou assim, você quer pegar ele no colo? Eu falei assim, eu quero. Daí ela falou assim, daí eu peguei ele no colo. Daí eu tenho até a foto desse dia aí, que eu peguei ele no colo, coloquei ele assim, ele ajeitou assim o rostinho dele assim no meu peito. Eu pensava assim, gente, eu não acredito, Deus, obrigado, eu não acredito que eu tô com meu nenezinho no colo. E daí foi, só sei que nesse processo o Pedro ficou 1 mês. Ficou 29 dias na Santa Casa. Depois que ele foi destubado, né? Ficou 7 dias entubado e depois disso ele ficou 29 dias ali. A primeira vez ele ficou 15 dias. Agora a segunda vez que ele ficou entubado, ele ficou 29 dias. Gente, que processo que eu e o meu ex-esposo passamos e a nossa família perto aqui da gente também passamos. Meu Deus do céu, que processo doloroso que a gente passou. E a gente revezava, eu e o meu ex-marido, e a gente ia revezando, e a Vitória que cuidava dele, morrendo de saudade dele. Daí venceu o dia lá, eu tinha que voltar a trabalhar. Meu Deus do céu, e agora o que eu faço com o meu neném aqui internado? Daí eu peguei, conversei lá com a assistente social, falando, né, que pelo menos eu tinha que voltar pelo menos um dia trabalhar, tinha que pelo menos passar um dia o meu cartão. Ela conversou com a doutora falou assim que não, que tudo bem, que eu podia deixar a minha irmã, né, cuidando dele, que cuidava, que já era babá dele, né, que cuidava dele lá, e ela era de maior, tinha 18 anos a Vitória na época. A doutora falou que podia, e ela, no dia à noite que eu mandei mensagem para ela, falando para ela ir no outro dia para ficar com ele de manhã, né, que eu ia voltar a trabalhar, ela falou assim que ficou até emocionada, porque ela tava comentando com a Ana, né, que é a mãe dela, que tava morrendo de saudade do Pedro. Ela falou assim que ficou emocionada. Daí no outro dia ela foi, daí a gente, assim, revezamos, eu, a Vitória e o meu ex-esposo, para ficar com ele. Daí no dia que eu trabalhava, eu saía às 7 horas da manhã e a Vitória entrava. A Vitória ficava das 7 da manhã às 7 da noite. Daí o meu ex-marido ia lá para ficar com ele das 7 da noite até às 7 da manhã no outro dia. Daí eu entrava nas 7 da manhã do outro dia e só ia sair às 7 da manhã do outro dia. Eu fazia 24 horas lá com ele. E daí a gente foi desse jeito até ele ter alta. E depois eu ia trabalhar, daí no horário da visita, daí eu deixava fazer o meu horário de almoço mais tarde. Daí no meu horário de almoço eu ia na visita para visitar ele, porque daí naquele dia eu não ia, né? Daí eu só ia no outro dia. E assim a gente fez. Daí ele teve alta.
Daí ele veio embora pra casa, tudo. Daí, à tarde, esse menino começou com febre. Com febre, febre, febre. Daí eu levei ele, daí eu já levei ele lá no meu local de trabalho, né? Porque eu trabalho no hospital particular e ele tem convênio, porque a gente pagava convênio pra ele. Não levei no hospital, não. Levei ele na clínica do doutor. Daí o doutor fez raio-x, tudo, e falou assim pra ele: se ele não melhorar, você me liga, você me procura, que eu vou internar ele. Daí tá, e o Pedro passou sexta, passou sábado, domingo, esse menino não melhorou. Daí de manhã o doutor passou para fazer visita lá dos pacientes dele que estavam internado. Daí eu peguei, cerquei o doutor, daí eu falei pra ele falou assim: traz ele aqui que eu vou internar ele então. Daí eu liguei pro meu ex-marido, que tava aqui com ele, falei assim: troca o Pedro e traz ele aqui que o doutor tá aqui, o doutor vai examinar ele, vai internar ele. Daí ele pegou, trocou, daí eu tava com o carro, daí a minha cunhada que levou eles, daí chegou lá, fez exame, porque naquela época tava o auge também do Covid, fez exame do Covid nele, ai meu Deus, aquele do palitinho no narizinho dele, tudo, daí internou, daí ele só ficou 2 dias lá, tomou a medicação, daí ele pegou, ficou bem, daí ele pegou, veio embora pra casa. E daí seguimos esse mês. Daí, no dia... Só que o Pedro não tava assim bem 100%, gente. E tomando aquelas medicações super forte, e tomando medicação forte, e a gente orando, e a gente jejuando, e a gente chorando nos pés do Senhor. Até que um dia, o Pedro ficou ruim na quinta-feira, que ele amanheceu na quinta-feira. Daí a Ana, que eu considero ela como minha mãe, ela pegou, o Pedro ficou ruim na quinta, daí na sexta-feira, ela assim, muito usada por Deus, sabe? Daí a Vitória, que cuidava dele, né, que é filha dela, falou assim: ai mãe, tira na palavra, vai lá orar pelo Pedro, que não sei o quê. Daí a Ana pegou, foi tirar na palavra, e a palavra, Deus falou que ia recolher o Pedro, que os dias do Pedro aqui na terra já estava contado. Isso da primeira vez que o Pedro ficou doente. Ele ficou doente na quinta, na sexta-feira a Ana foi orar, tirou na palavra, e a palavra falou, Deus falou na palavra que ele ia recolher o Pedro. E na sexta-feira à noite também eu fui no monte, orar no monte, com a Márcia, né, lá do meu local de trabalho. Deus usou o cunhado dela também para falar, só que ele não me falou que o Senhor ia recolher o Pedro. Então foi da vontade do Senhor de recolher o meu filho. E assim foi, gente. Daí tá. E o Pedro, bem assim, entre aspas, daí a gente levamos ele numa neura aqui numa cidade vizinha minha. Eu amei aquela doutora, sabe? Uma doutora assim que realmente ama criança, gosta de criança. Quando o Pedro tava lá internado, lá na UTI, nós pagamos também uma doutora particular para ir lá examinar ele, mas eu não gostei dessa doutora. Daí eu gostei dessa doutora aqui, que a gente levamos ele em Santa Cruz. E daí foi, gente, todo esse processo. Então, meus amores, depois que eu e o meu ex-esposo concordamos de orar e entregar o Pedro para Deus, daí que entra a parte que ele começou a não aceitar mais a medicação. O estômago, ele não, né? O estômago dele começou assim a não aceitar mais a medicação. Esse menino assim começou a rebaixar, foi da noite pro dia. Na quinta-feira o Pedro dormiu bem, ele acordou com o peito cheio de catarro, aquela rouquidão. Falei assim, meu Deus, que é isso? Daí eu já levei ele no consultório do doutor. Daí o doutor também pediu de novo outro raio-x, porque lá da primeira vez que eu levei ele, que ele ficou 2 dias internado lá no meu serviço, eu esqueci de falar, ele teve pneumonia. A imunidade dele ficou muito fraca, né, de ficar muito baixa, de ficar internado. Daí o Pedro teve pneumonia, essa outra vez que ele ficou internado lá no meu trabalho. Daí tá, e aquela rouquidão, aquele peito cheio de catarro. Daí levei ele no doutor, o doutor passou medicamento, passou injeção. Daí eu levei ele na farmácia, ele tomou a injeção, comprei a medicação pra ele. Daí no outro dia eu fui trabalhar, daí eu trabalhei só até 1h da tarde, daí eu peguei e voltei, esse menino não tava bem. Daí eu peguei e falei assim pro meu ex-marido,
vamos esperar das 7 horas, que 7 horas lá no meu serviço, daí entra um médico pediatra. Daí nós pegamos, demos banho, passamos lá na casa da Ana, pra Ana orar por ele. Daí a Ana orou tudo, daí a gente levamos ele no hospital. A doutora só passou um sorinho para lavar o nariz dele. Daí ela pegou e falou assim, porque o doutor já passou a medicação para ele e a medicação ainda não começou a fazer efeito. Daí tá, voltamos para casa. Daí no outro dia ia ser domingo, ia ser dia 1º de maio. Daí, e nesse dia, o meu ex-esposo, ele ia trabalhar, ele ia entrar às 6 horas da manhã. Daí ele foi trabalhar e eu também ia trabalhar. Eu ia deixar ele com a Vitória para mim trabalhar. Daí eu pensei bem, assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou trabalhar. Eu vou trocar esse menino e vou levar ele no hospital para eles dar um soro, fazer alguma coisa para esse menino, porque ontem ele passou o dia inteirinho sem comer nada. Só comeu um pouquinho e mamou um pouquinho e ele não pode ficar desse jeito. Daí tá, peguei, troquei ele correndo, me arrumei também. A hora que eu peguei ele, fui colocar no bebê conforto, os dedinhos dele assim, tava roxinho. Eu falei assim, meu Deus, que é isso? Gente, eu só sei que eu coloquei esse bebê conforto dentro do carro, eu saí, deixei a minha porta da sala aberta, deixei o portão sem trancar, já saí na voada, já fui direto pra Santa Casa. Eu cheguei lá, já falei assim, é emergência, o meu filho não tá bem. Já falei desse jeito, daí a mulher já pegou, já deixou eu entrar, já subi correndo, já levei ele lá na sala de emergência. Daí chegou lá, daí pegaram a veinha dele, já colocaram ele no oxigênio, já medicaram ele, daí já ligaram lá na UTI infantil, daí dessa vez não demorou. Daí já ligaram lá na UTI infantil, levou ele para fazer o raio-x e depois ele já veio, depois já levaram, já desceram ele lá para UTI. Daí eu cheguei lá, nossa, super nervosa, assustada, gente, de novo dentro de uma UTI, a terceira vez dentro de 3 meses dentro de uma UTI infantil. Daí conversei com a doutora, tudo, daí eu falei pra doutora, ai, é assim, bem entre aspas, né, mas ele tava indo. A gente tava seguindo, sabe? Com esperança, tudo, tava levando ele na fisioterapia, a gente tava seguindo, ele, na segunda-feira ele ia ter retorno, que é essa neuro aqui da minha cidade vizinha, que eu gostei dela, nossa, a gente tava super ansioso pra levar ele no retorno com essa neuro. Daí tá, a doutora pegou, falou assim, ai, a gente vai fazer uns exames nele e o Pedro vai ficar internado. Mais uma vez eu fiquei arrasada. Daí eu conversei com a doutora, falei, né, que eu tinha deixado a minha casa tudo aberta, tudo. Ela falou assim, não, pode ir lá, tranquila, deixar sua casa, almoçar, porque agora a gente vai colher exames do Pedro, vai medicar o Pedro, que não sei o que. Eu falei assim, tá bom. Daí eu peguei, vim, fechei a minha casa, desci lá na casa da Ana, conversei com eles, contei tudo que estava acontecendo. Daí voltei lá pra Santa Casa. Daí 3 horas da tarde, a doutora falou assim, a gente vai passar uma sonda nele, uma sonda nasoenteral, né, para ele se alimentar, porque daí, desde o momento que ele chegou lá, ele não abriu o olhinho, ele sempre com o olhinho fechado. Daí minto, só a hora que tava levando ele pra sala, lá pra UTI adulto, que eu tava assim do ladinho dele, que ele abriu assim o olhinho, um pouquinho, e depois fechou. Depois ele não abriu mais o olhinho. Daí a doutora falou assim, a gente vai passar a sondinha nele e tudo. Daí eu peguei e saí, né, pra enfermeira passar. Daí não demorou muito, já vieram me chamar pra mim voltar. Daí a hora que eu cheguei, a doutora tava assim meio assustada. Daí a respiração do Pedro tava super ofegante. A barriguinha dele ia lá no fundo e voltava, ia lá no fundo e voltava. A doutora falou assim, nossa, eu não sei o que aconteceu. A enfermeira nem conseguiu passar a sonda nele, ele começou com essa respiração ofegante e daí foi fazer inalação nele com uma medicação lá, com parece que é adrenalina e inalação, exame, nada desse menino melhorar dessa respiração. E daí foi, só sei que daí deu 6 horas, o meu ex-esposo chegou e eu saí pra mim, daí era no domingo, daí eu fui pra igreja e ele dormiu lá. Daí de manhã ele saiu, a hora que eu cheguei, a hora que eu bati o olho no Pedro, ele já tava inchado. Nossa, eu assustei.
A hora que eu cheguei assim, olhei nele e falei assim, nossa, o Pedro tá inchado. O Pedrinho já tava inchado, gente. Daí o meu ex-esposo saiu, daí eu fiquei com o Pedro ali o dia inteiro. E esse menino não melhorava essa respiração. Daí na terça-feira de manhã, daí entrou uma outra doutora. Daí ele começou a rebaixar, os sinais dele começou a oscilar, a saturação dele começou a oscilar. Daí a doutora falou assim, ó, mãezinha, se não estabilizar os sinais dele, a gente vai ter que entubar o Pedro de novo. Nossa, daí eu peguei e fiquei nervosa. Falei assim, meu Deus, entubar ele de novo? Faz 1 mês e pouco que esse menino já foi entubado. Agora vai entubar ele de novo. Pensei, ele não vai aguentar, porque ele é um nenenzinho. Quando aconteceu isso com ele tava com 1 ano. Aconteceu dia 3 de fevereiro, dia 9 de fevereiro, ele fez 1 aninho e 3 meses. Ele era assim, nenenzinho. Daí eu peguei, fiquei nervosa, tudo, e eu orando ali pra essa saturação melhorar, pra esses sinais estabilizar, e as horas foi passando e nada. E ele com aquela respiração, bem ofegante, gente. Daí a doutora falou assim, ai mãezinha, não vai ter jeito, a gente vai ter que entubar mesmo ele. Daí eu tive que sair, né, de lá do quarto, daí só que foi rapidinho mesmo, a doutora ótima. Daí eu saí, demorou muito, daí a doutora já foi me chamar, ai mãezinha, pode vir, eu já entubei ele. Daí a doutora falou assim, olha, parece que pra ele foi um alívio. Daí parou, sabe, aquela respiração ofegante, daí assim estabilizou. Só que daí também eu já não podia mais ficar ali com o Pedro. Isso foi no dia 2, dia 1º eu levei ele na Santa Casa, no dia 3. No dia 3 de maio que ele foi entubado pela última vez. Daí a doutora pegou, entubou ele, daí eu liguei pro meu ex-marido, daí meu ex-marido tava lá na casa da Ana, ele já ficou arrasado, todo mundo ficou arrasado. Daí nesse dia ele ia trabalhar, ele nem foi trabalhar. Daí ele pegou, foi lá na Santa Casa me buscar tudo, só sei que daí nós saímos de carro assim, sabe assim, desnorteado. Daí nós fomos lá pra casa da Ana. Daí, a casa da Ana é bem grande, daí tem o David, né, que ele ia casar no dia 28 de maio desse mês que o Pedro ficou entubado. Daí ele pegou e falou assim, vocês não querem ficar aqui em casa? Daí vocês ficam aqui no meu quarto, porque vocês vão ficar lá sozinhos na casa de vocês, e aqui é bastante gente, aqui vocês conversam, distrai a cabeça. Daí eu aceitei, daí eu acho que o meu ex também tava tão mal que ele também aceitou, fiquei até admirado dele ter aceitado, mas é que a gente tava muito mal, a gente tava assustado, a gente tava com medo, a gente tava com tudo, gente, não sabia o que tava acontecendo, o que iria acontecer com o Pedro. Daí a gente aceitamos, daí a gente ficamos lá, daí nesse mesmo dia à noite, foi numa terça-feira, daí à noite, daí a Ana pegou e falou assim, vamos lá atrás do pastor João, porque eles iam no monte, né? Eles são da Assembleia de Deus, e eles estavam fazendo uma campanha no monte, então eles iam no monte praticamente todos os dias. Daí a Ana pegou e falou assim, vamos lá na igreja do pastor João, para ver se eles vão no monte hoje, pra gente ir lá no monte pra gente orar. Daí isso foi na terça-feira, daí a gente chegamos lá na igreja dele, meu Deus do céu, tava chovendo. A gente conversamos com ele, contamos o que tinha acontecido, ele falou assim, não. Daí os irmãos foram embora para suas casas, ele falou assim, daí foi ele, a esposa dele, o nome dela é Márcia, ela trabalha comigo. Daí eles falaram assim, não, vamos no monte, e tava chovendo, ele não quis saber, não, vamos pro monte. A gente foi pro monte debaixo de chuva. Daí chegamos lá, oramos tudo. Daí o pastor João falou assim, ó, vamos abrir uma campanha pro Pedro de 7 dias. E dentro desta campanha, Deus vai falar com a gente. E ele pegou e falou assim, ó, vocês prestem atenção no sonho que vocês tiver, em alguma coisa assim, porque de alguma forma, Deus vai falar com a gente, Deus vai dar a resposta pra gente. Daí ele pegou e falou assim, a gente vai vir aqui, ó, 7 dias, não importa, pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar o que for. A gente vai estar aqui durante 7 dias orando. Daí, isso foi na terça, daí a gente abriu uma campanha na terça, depois a gente foi na quarta, depois a gente foi na terça.
Depois a gente foi na quarta-feira, daí no outro dia a gente foi, daí tava chovendo. Daí antes da gente começar a orar, o pastor João falou pra gente, olha, eu não sei o porquê que Deus tá mandando eu contar isso aqui pra vocês. Daí nesse dia já tinha mais algumas irmãs também lá da igreja dele. Daí o pastor João começou a contar pra gente. Ele pegou e falou assim, ó, tem a irmã Benedita e o pastor Josué. Eu conheço esse casal. Hoje eles já são um casal assim bem idosos. Ele pegou e falou assim, então, a irmã Benedita, há 40 anos atrás, ela tinha um filhinho, o filhinho dela tinha 1 ano e meio. O Senhor mandou recado para ela falando que ia recolher o filhinho dela. Mas a irmã Benedita, ela não aceitou. Ela se revoltou com Deus, começou a orar, começou a jejuar e brigar com Deus, falar que não, que não era para Deus recolher o filhinho dela. Daí a mesma irmã que Deus usou para falar, para mandar o recado para ela, para falar para ela que ia recolher o filhinho dela, falou para ela, vai lá e fala para a irmã que então eu não vou levar o filhinho dela, mas ela vai chorar amargamente. E daí foi. Daí o pastor João falou que a maior parte da vida do filho dela foi dando trabalho e a maior parte da vida dele ele passou preso. Uma vez ele tentou matar o pai dele, que é o pastor Josué, e o pastor João, ele é polícia. E o pastor João falou assim, inclusive foi eu que fui fazer a ocorrência na casa deles esse dia, o dia que ele tentou matar o pastor Josué. E ele morreu com 30... E esse rapaz morreu, hoje ele é falecido, o rapaz. O pastor Josué é vivo, e ele é a esposa dele. Eles são um casalzinho assim, bem idosos. Daí o pastor João falou, e esse rapaz morreu com 32 anos a machadada. Olha que morte triste, gente. E o pastor João falou, eu não sei por que Deus está mandando eu contar isso daqui. Daí o pastor João falou assim, então, agora vamos fazer a roda e vamos orar. Daí nós fizemos uma roda lá, ajoelhando, orando e clamando pela vida do Pedro e orando. Depois Deus usou a esposa dele, né, a Márcia, que é minha colega, né, e trabalha comigo. E Deus usa muito ela, daí Deus usou ela para falar comigo. Daí ela pegou e falou assim, minha serva, eu estou te dando um livramento. Se ele ficar, você vai chorar amargamente. Deus falou desse jeito comigo. Falou que Deus estava me dando um livramento. E que se o Pedro ficasse, eu ia chorar amargamente. Ali na hora eu não entendi. Tá bom, fiquei assim, arrasada, tudo. Daí nós seguimos orando. Isso na quarta. Depois na quinta-feira a gente foi de novo. Que a gente tava na campanha, né? Daí, a hora que nós chegamos, daí o pastor João falou que ele tinha tido um sonho, que era num hospital, que tinha tido uma parada cardíaca, foi aquela correria, pegaram aquele carrinho lá de parada, aquele aparelhinho lá de dar o choque, deu o choque, era uma criança, deu o choque, a criança voltou, daí ficou tudo calmo, daí estabilizou. Ele falou assim, esse foi o sonho que o Senhor me deu. Isso na quinta-feira. E daí na quinta-feira, daí nós oramos lá. Daí Deus usou o irmão dele também. Ele é evangelista, o evangelista Alexandre, para falar comigo e com meu ex-esposo. Ele pegou e falou, irmã Josiane e irmã Daniel, entra aqui na roda. Daí eu e ele entramos, e daí Deus começou a falar comigo, com meu ex-esposo. Começou a falar. Falou que era pra gente colocar a nossa casa em ordem, que ele ia recolher o Pedro. Gente, foi muito triste ouvir isso. Todo mundo que tava ali no monte chorou. Todo mundo, não teve ninguém assim que não chorou. E Deus foi falando com a gente. Daí ele pegou e falou pra saber que sou eu, Deus, que tô falando. Daí colocou a mão na minha testa, a mão na testa do meu ex-marido. Ele caiu num lado, eu caí num outro. Só que eu não senti nada e meu ex também não sentiu nada. Nós buft no chão. Daí a Ana também tava no monte esse dia, né? Porque ela tava ali com a gente, guerreando com a gente nessa guerra.
Daí a Ana falou assim, que sentiu assim o chão tremer. Ela falou assim, não doeu? Vocês não sentiram nada? Eu falei assim, não. Ela falou assim, nossa, a hora que vocês caíram no chão, eu senti o chão tremer. Daí tá, nós saímos do monte arrasadíssimo, porque Deus, não foi o médico que falou, foi Deus quem tinha falado com a gente, que ele ia recolher o Pedro. Daí tá, isso foi na quinta, daí a gente foi na sexta, daí a gente foi no sábado, no monte, continuou morando. Daí a gente foi no domingo, domingo foi o dia das mães, cheguei naquela UTI, meu Deus do céu. Tudo enfeitado, o quartinho dele assim, tudo enfeitado, do dia das mães, o bercinho enfeitado. Ganhei um chaveirinho do dia das mães. Meu último, meu segundo dia das mães, com meu filhinho. Daí tava ali o bercinho todo enfeitado, gente. E ele tava ali. Isso foi no domingo. Daí passou segunda, terça, quarta. Só que a gente não tava mais aguentando. Quinta-feira, a gente foi no monte, e todos esses dias a gente indo no monte. Daí na quinta-feira a gente foi no monte. Daí Deus usou de novo. O evangelista Alexandre falou, Josiane, não, daí usou a esposa dele. A irmã Franciele falou, irmã Josiane, irmão Daniel, vem aqui no meio da roda. Daí Deus falou com a gente, para de pedir, para de orar pedindo a cura, porque eu não vou curar. Eu não vou curar. Ele já está nos meus braços. Então o Pedrinho já não estava mais entre a gente. Ali era só o corpinho dele que estava ali naquela UTI, era só a matéria-prima. Daí nesse mesmo dia, o Senhor usou de novo a irmã Márcia, né, que é minha colega que trabalha comigo, e falou, minha serva, eu estou te dando livramento. Esse eu vou levar, mas eu vou te dar outro. Ai, gente, desculpa. Mas eu vou te dar outro. Muitos dizem que é impossível, mas eu faço milagres. Por quê que Deus falou isso? Porque no parto do Pedro, eu quase morri, gente. O meu diagnóstico era de morte. Eu tive pressão alta. Eu tive pré-eclâmpsia no dia do meu parto. Ele nasceu prematuro, quase morreu eu, quase morreu ele no dia do meu parto. Só que Deus tinha uma promessa na minha vida, na vida dele. Deus tinha um propósito na vida do Pedro. Do Pedro vir aqui nessa terra. Por mais que ele foi um nenenzinho, por mais que ele morreu um nenenzinho, gente, mas ele veio aqui no propósito, ele cumpriu o propósito dele aqui na terra. Quando ele tinha 2 meses e meio, quase 3 mesinhos, eu sonhei que o Pedro tinha falecido, que o Pedro voltava pro céu. Acontecia uma situação e o Pedro assim fazia assim, bum, ele subia, ele voltava pro céu. Daí eu acordei assim, assustada, fiquei olhando assim no Pedro, porque eu tinha comprado aquele carrinho Moisés e ele nasceu prematurinho, então dava ali certinho para ele dormir. Ele dormia do lado da minha cama, eu colocava ele para dormir assim, com a cabecinha assim, e eu aqui para eu já acordar e olhar nele. Eu acordei assim, assustada, fiquei olhando, eu ignorei aquele sonho, não aceitei aquele sonho, mas não adiantou, se cumpriu mesmo. O meu Pedrinho era um anjinho e ele voltou pro céu, do jeito que eu sonhei. Daí, agora até me perdi. Então, daí o Senhor falou, que no dia que ele fosse recolher o Pedro, que eu ia saber que era Deus que estava levando ele, isso na quinta-feira.
Daí na sexta-feira a gente foi de novo na visita. Eu não tava mais aguentando. Gente, a hora que a gente descia aquela rampinha da UTI para entrar na UTI, meu coração esbagaçava mesmo. Eu falei pro meu ex-marido, sim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Daí esse dia, foi na sexta-feira, nós chegamos lá na visita, orei, ungi ele, orei. Daí uns dias antes, né, lá da primeira vez que o Senhor falou que ia levar ele, de uma semana antes, né, que o Senhor tinha falado que ia levar ele, eu fui na UTI, orei, pedi perdão pra ele. Sei lá, a gente é mãe, por mais que a gente tenta acertar, algumas coisas a gente acaba errando, não sei, mas eu pedi perdão pro meu anjinho, tudo. Daí nessa sexta-feira, daí foi a última sexta-feira, gente. Daí a gente saímos da visita, tudo. Daí à noite a gente foi no monte. Daí a gente tava no monte. Daí, nossa, o Pedro tava mal mesmo. Daí a gente tava lá no monte orando, a Santa Casa me ligou. Daí eu peguei, chamei a Márcia pra ir comigo de lado assim, né? Porque o monte é escuro. Daí eu atendi. Daí a secretária pegou e falou assim, ai, a doutora, né, o UTI infantil, quer falar com a mãe do Pedro Gaspar. Eu peguei e falei assim, sou eu. Ela falou assim, eu vou transferir pra lá. Daí ela transferiu. Daí a doutora pegou e falou que às 7 horas da noite o Pedro tinha tido uma parada cardíaca. Daí foi feito o choque nele, igualzinho o sonho que o pastor João teve. Daí foi feito o choque nele, ele voltou, os pulsos dele voltou. E que eles estavam em cima do Pedro desde as 7 horas da noite, fazendo um monte de medicação, um monte de droga. E que era pra gente ficar já, tipo assim, já fica, como posso dizer, preparados, né? Só que a gente já tava preparado porque Deus já tinha falado com a gente. Daí eu conversei com a doutora, eu falei assim, tá bom. Daí a doutora falou assim que qualquer momento, qualquer coisa, eles iam ligar de novo pra gente. Daí eu já fiquei arrasada, e na madrugada, né, o pastor João falou que Deus já tinha falado com ele que ia ser aquele dia, que o Deus ia recolher o Pedro. Daí a gente pegamos, cada um foi embora para sua casa, tudo. Daí era 11h30 da noite, eu tava tomando banho. Daí a Santa Casa ligou pedindo para mim e pro meu ex-esposo ir lá pra Santa Casa, só que daí a gente já pensando que ele tinha falecido. Mas só que não, daí foi eu, meu ex-esposo e o David, lá na Santa Casa. Daí chegamos lá, só eu e ele que pôde entrar lá dentro da UTI. Daí a doutora conversou com a gente, daí ela falou de novo que desde as 7 da noite eles estavam em cima do Pedro, ele teve uma parada, deu um choque nele, ele voltou, tava fazendo um monte de medicação, um monte de droga, que já era pra ela ter ligado pra gente antes, mas só que tinha tido intercorrência lá, não deu pra ela ligar antes. Daí ela perguntou se a gente queria ver ele, a gente falamos que sim. Daí a hora que a gente chegamos lá no quarto, tinha um monte de gente lá em cima dele, ambuzando ele. Daí a doutora pediu pra parar, né, de ambuzar ele. Daí a gente pegamos, eu conversei com ele, eu peguei e falei pra ele, né, que era pra ele descansar, que ele ia morar com o papaizinho do céu, que ele ia brincar com os anjinhos. Daí o meu ex-marido descobriu ele tava super inchado, totalmente diferente. Totalmente diferente tava o meu nenê. Daí eu falei pra ele descansar, que ele ia morar com o papai do céu, que ele ia brincar com os anjinhos. Daí a gente saiu, voltamos lá pra salinha. Daí meu ex-marido falou assim, vamos orar e vamos entregar ele pra Deus. Daí a gente orou, entregamos pra Deus, falamos pra Deus fazer a vontade dele, que a gente aceitava a vontade de Deus. Daí não demorou muito, daí a doutora veio falar que o Pedrinho tinha acabado de falecer. Gente, daí Deus me deu forças, me deu graça, não sei da onde, mas lá no monte Deus falou que ia levar ele
e que Deus ia me consolar. E realmente, gente, se hoje eu tô de pé, eu passei por tudo que eu passei, porque Deus me carregou no colo. Porque o Pedrinho era o meu sonho. Era o meu sonho de ser mãe, era o meu sonho de ter um nenê. E pena que foi só por muito pouco tempo que eu realizei esse meu sonho. Mas tá bom, foi o tempo que Deus permitiu, foi o tempo que Deus quis. Depois foi o velorinho do Pedro. Daí lá no culto fúnebre do Pedro, o pastor falou umas palavras muito bonitas, que o Pedrinho veio a colocar a nossa vida no altar do Senhor, para levantar a nossa bandeira. E realmente foi, gente, porque durante todo esse processo que a gente passamos com o Pedro, de 3 meses, meu Deus do céu, eu pensava que eu estava com a minha vida no altar do Senhor, mas eu não estava com a minha vida no altar. Meu Deus, eu confessei tantos pecados, gente, tantos pecados, que se Jesus voltasse, se eu morresse no dia do meu parto, eu tinha perdido a minha salvação. Realmente o Pedrinho veio para colocar a nossa vida no altar, para colocar a minha vida no altar do Senhor, para levantar a nossa bandeira mesmo. Meu Deus do céu, o meu anjinho veio para me consertar, para colocar a minha vida no altar, para mim ter a minha salvação, gente, porque foi tantas coisas que Deus foi assim, trazer na minha mente, que eu tive que ir atrás do meu pastor, conversar com o meu pastor, confessar pecados, coisas que eu achava que não tinha nada a ver, mas que tinha a ver, que se eu não tivesse confessado, eu tinha perdido a minha salvação. O pai dele também confessou pecado, mas infelizmente ele não aguentou esse baque. Esse baque ele não aguentou. Ele não conseguiu ficar firme na presença do Senhor, ele se revoltou contra Deus, ele saiu da presença do Senhor, que portanto que nós chegamos até a separação, até o divórcio, não teve como a gente continuar mais junto. E eu tô aqui me esforçando, honrando a vida do meu filho, a bandeirinha que ele veio, que ergueu pra gente, que deixou a bandeirinha, veio aqui para erguer a nossa bandeira. Igual o pastor falou, o Pedrinho veio para colocar a vida de vocês no altar do Senhor, para levantar a bandeira de vocês. Assim, eu sou muito grata a Deus mesmo, por esse 1 ano e 6 meses, né, que o Senhor permitiu com que a gente vivesse com o Pedrinho, permitiu com que eu conhecesse o que é o verdadeiro amor, gente. Ele é o amor da minha vida. Durmo e acordo pensando nele. Eu sei aonde que ele está nos braços do Pai, como Deus falou. O Pedrinho já está nos meus braços. Quem que não quer, gente, estar nos braços de Deus? Quem que não quer estar nos braços do Senhor ali, no aconchego, nos braços do nosso Pai? Então, meus amores, o meu relato da morte do meu filho foi esse. Eu sei que ficou um pouquinho longo e mesmo assim, nossa, eu pulei muitas etapas, porque teve muitos processos durante esses 3 meses, muitas coisas aconteceram durante esses 3 meses. Deus trabalhou muito na minha vida, no meu coração, trabalhou na vida do meu ex-marido também, e eu entendi o propósito da vida do Pedrinho, dele ter vindo aqui na Terra. Graças a Deus, eu entendi o propósito dele ter vindo. Ele não veio por acaso, porque a gente não vem nessa Terra por um acaso, a gente vem por um propósito. Nem se for pra gente nascer hoje e morrer hoje. Nascer e morrer, algum propósito tem. Não é em vão a nossa vinda aqui na Terra. E a vida do meu Pedrinho não foi em vão. Meus amores, o meu relato foi esse. Eu queria deixar gravado, deixar registrado como que foi a morte do meu filhinho, uma pessoa tão importante que passou pela minha vida e que vai estar para sempre no meu coração até a eternidade. Enquanto eu existir, enquanto eu respirar, o Pedrinho vai estar aqui, ó, no meu coração. Ele vai ser o grande amor
da minha vida. Meus amores, hoje é dia 14 de maio de 2025. Hoje tá fazendo exatamente 3 aninhos que o meu anjinho voltou pro céu. Esse vídeo que vocês assistiram, eu gravei ele em janeiro. Eu tinha gravado ele, mas eu não postei, porque ficou faltando algumas coisinhas assim pra mim estar complementando no vídeo. E eu resolvi vir hoje aqui tá falando pra vocês, assim, algumas partes que tava faltando, mas apesar que aconteceram muitas coisas durante esse processo que a gente passamos, mas é só uns detalhezinhos assim que eu quero estar incluindo nesse vídeo que ficou faltando. Assim, a minha igreja também, a qual eu congrego com o pastor Antônio, a gente também fizemos campanha, a gente foi no monte orar, fizemos jejum também em favor pela vida do Pedro, a igreja toda. A igreja fizeram relógio de oração, de 24 horas, oração sem cessar pela vida do Pedrinho. Era assim, de uma em uma hora, 2 ou 3 ou 4 pessoas entrava em oração em favor pela vida do Pedro. E foi assim, 24 horas sem parar de orar pela vida dele. Sempre tinha alguém orando em favor pela vida dele. E eu sou muito grato ao meu pastor, a todos os irmãos e irmãs da igreja que guerrearam comigo junto nessa guerra, né? Passaram juntamente comigo por essa prova tão dolorosa que eu e o meu ex-esposo passamos na época. Eu sei que a gente não passou sozinho, passamos com pessoas muito especiais junto com a gente ali, segurando a nossa mão, dando força, orando, chorando junto com a gente, clamando junto com a gente. E também quero aproveitar, também tá agradecendo o pastor João Lapa também, que é da Assembleia de Deus, que a gente fomos lá fazer campanha no monte. A esposa dele, a irmã Márcia, que trabalha junto comigo, que Deus usou muito ela para estar falando comigo, usou muito ele também para estar falando com a gente, usou o irmão dele também, o evangelista Alexandre, e todos os irmãos que estavam lá também com a gente, envolvido no monte, que Deus sempre estava usando para estar falando com a gente. Eu agradeço, assim, de coração por ter, né, lutado com a gente. E também, assim, que eu quero estar falando que o meu filho, assim, na morte dele não teve um diagnóstico. O Pedro, tipo assim, o Pedro tinha essa doença. Ele faleceu dessa doença. A doutora lá da UTI, ela pegou e falou assim: eu, fulana de tal, eu acho que o Pedro tinha uma doença rara e que não foi descoberta. Porque assim, ele não teve um diagnóstico. Daí, da última vez que ele foi internado, dia 1º de maio, depois ele começou assim a rebaixar mesmo, começou aquela respiração ofegante, como eu já contei aqui no vídeo. Ele começou a juntar água no pulmãozinho dele, depois água no coração, e ele ficou muito inchado, ele ficou bem amarelo. Então, assim, ele só foi, tipo assim, rebaixando mesmo. Mas pra falar assim, o Pedro tinha essa doença, não teve. E depois, quando ele tava lá internado, a gente pagamos pro laboratório lá fazer um exame da bochechinha, que passa o cotonete na bochecha, que esse exame detecta até 280 tipos de doenças. Depois que ele faleceu, saiu o resultado dos exames e não deu nenhuma doença que inclui dentro desses exames, não deu nenhuma dessas doenças. Então, eu acredito assim que realmente foi o propósito do Senhor mesmo, foi a vontade do Senhor, do Pedrinho vir, viver somente 1 ano e 6 meses aqui entre a gente. Ele veio cumprir o propósito dele e voltou para o céu. E eu sei, eu tenho certeza aonde que o meu anjinho está nos braços do Pai, como o Senhor falou lá no monte. Ele já está nos meus braços. Pode parar de orar pedindo a cura, porque eu não vou curar, porque ele já está nos meus braços. E isso é o que me conforta, que me traz assim um acalento para o meu coração, sabendo que ele está nos braços do nosso Pai Todo-Poderoso. Eu também vou falar aqui para vocês, tipo assim, revoltar contra o Senhor, revoltar contra Deus, assim, eu não me revoltei contra Deus, não fiquei com raiva de Deus, mas eu fiquei assim, deu vontade de desistir da vida, de largar tudo. Falar pra vocês assim, deu vontade sim, jogar tudo pro alto, sei lá, largar tudo.
Mas depois eu parei e pensei, todo o tempo o Senhor falando comigo, falando com a gente. Eu falei, se não, foi feita a vontade do Senhor, o Senhor falou que estava me dando livramento. Antes eu devolver um anjinho para o Senhor do que ele ficar aqui. Não sei o que queria acontecer com Pedro, porque o Senhor falou que se ele ficasse, eu ia chorar amargamente. Então eu não sei o que iria acontecer com meu filho. Sei lá, talvez ele fosse ficar vegetando, uma criança vegetando numa cama, ou sei lá, se ele fosse crescer, ia ser um bandido, ia matar alguém, sei lá, não sei, gente, eu não sei o que iria acontecer, e também agora nem quero saber. A única coisa que eu sei é que ele está nos braços do nosso Pai Todo-Poderoso. Os amores, me perdoe por esse vídeo ter ficado assim muito longo, e se tiver alguma mãezinha de anjo aqui, e quem não for também mãe de anjo, se quiserem me estar fazendo alguma pergunta, pode me perguntar que eu vou responder sim para vocês. Não precisam ficar acanhados, pode me responder. E eu tenho um vídeo aqui também no meu canal que eu postei, acho que faz umas 3 semanas, contando como que foi o meu parto do Pedro que faleceu. Foi um parto assim muito difícil. Nesse meu parto, quase eu, quase o Pedro, quase que nós dois morremos no meu parto. Mas Deus tinha um propósito, gente. Deus tinha um propósito, e o Pedrinho não faleceu no parto, eu também não faleci no meu parto. E aprove Deus para recolher o Pedro com 1 ano e 6 meses, que se cumpriu a vontade do Senhor. Eu vou ficando por aqui. Um beijão no coração de vocês. E a paz do Senhor Jesus Cristo para todos.